Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez. Deus nos trouxe. Vou dar um bom dia também para você que está nos acompanhando pelo Facebook, na sua casa. Se você estivesse mesmo longe fisicamente, muito presente com a gente nessa manhã. Nós nos reunimos mais uma vez para adorarmos, louvarmos, bendizermos o nome do nosso Deus. Nós sabemos, pela palavra dele, pela promessa dele, que nós estamos sendo unidos. No nome dele, ele libera sobre nós a bênção dele. Ele libera sobre nós conhecimento dele. Conhecimento de Deus sobre as nossas vidas, transforma a nossa vida, nosso coração. E na manhã desse dia, que Deus criou, nós meditássemos um pouquinho a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler os versículos 23 a 27. Nessa parte dessa carta pastoral, Paulo conversando, e exortando e educando ali aquela igreja que estava em Corinto, coloca alguns pontos para aquela igreja. Ele fala a respeito da vida dele, ele coloca os pontos que levaram a liberdade para ele, de estar realmente falando daquela igreja, da autoridade que ele tinha, ter visto Jesus, ter sido chamado por Cristo para ser pregador do Evangelho, para ser chamado por Cristo para falar com eles. Ele coloca a vida dele, como era, o que ele fez, como que ele é, como que ele, a autoridade que ele tem para estar ali naquele lugar, para falar para eles isso daqui está acontecendo. Ele exorta, ele cobra, ele fala das coisas. Depois, no final, ele termina explicando por que ele cobrava tanto aquilo. A liberdade que ele tinha de poder falar, por que ele queria que eles também fizessem daquele jeito. É interessante que ele usa algumas figuras aqui para ilustrar isso. Ele fala da corrida. Ele fala que aquele que corre, todo mundo, muita gente corre. É só um leva o prêmio. Qual? Se esforçou mais, se explicou mais, treinou mais, que teve mais visão daquilo que queria. Vamos para os versículos que nós vamos ver nessa manhã. 9, versículos 23 a 27, diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Cooperador com o Evangelho, com as boas novas de salvação de Jesus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tanto corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Tenho meta, não faço as coisas sem saber do que eu estou fazendo. Ele corrige, ele exorta a igreja, porque ele sabe exatamente o que se quer dele. Ele tem a visão. Tem um versículo bem conhecido de Paulo, fala sobre isso. Eu prossigo para o alvo, porque eu já
deixando para trás as coisas que me atrapalhando, vou desenciando as coisas que me atrapalham, vou correndo para o alvo. O alvo é aquela coroa que está proposta para mim. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Já tem um alvo, já tem um propósito para a minha vida. E ele nos exorta nessa manhã, né? Primeiro a mim. Quando eu leio esse texto, eu me sinto assim, muito exortado, transformado e mudado, incentivado, encorajado. Por quê? Porque eu vejo na minha vida, muitas vezes, alguns pecados, algumas situações, algumas circunstâncias, parecem que estão agarradas a mim. São coisas que eu olho assim, tantos anos que eu faço daquele jeito, eu sei que eu não devo fazer. Parece que eu continuo fazendo. Mas eu preciso parar de fazer. Por quê? Porque o meu alvo é ali. Isso aqui está me jogando para o outro lado. Jogando para o outro lado. Deus quer que nós tenhamos os nossos olhos fixos. Não nos deixemos enganar e desviar. Nós possamos trilhar aquilo que está proposto. Paulo fala nesse texto, lá no versículo 22, assim: fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. A ideia dele, até de abrir mão de algumas coisas que ele achava, isso aqui tem que ser assim. Sabe aquelas coisas que a gente tem? Se não for assim, eu não vou. Se não for assim, desse jeito eu não quero. Não, a minha vontade não interessa. O que interessa é o que Deus quer para mim. Deus quer para mim. Como que Deus quer que eu viva. Então, as nossas manias, as nossas vontades, o que Ele faz? Ele esmurra para a minha vontade. Eu não quero viver assim. Eu quero viver para agradar a Deus. Eu vou me fazer de qualquer jeito. Vou me fazer, vou tirar de mim os meus desejos e minhas vontades, para poder fazer o que Deus quer de mim. Deus quer de mim. Nós vivemos um momento, né, trazer para nós algo bem prático para nós, né? Algo que a gente está vivendo o tempo todo, né? Por que eu estou de máscara aqui hoje? Por que eu estou de máscara aqui hoje? Porque eu me preocupo com o outro. A máscara me protege? Pouco. Mas a máscara me protege muito o outro. Então, quando eu vejo alguém na rua sem máscara, esse cara está sinalizando para mim, não que ele é corajoso, que ele não tem medo do coronavírus, mas está sinalizando para mim que ele não está nem aí para as outras pessoas. Por quê? Quando eu uso máscara, eu deixo de contaminar o ambiente que eu estou. Então, por que eu uso máscara? Porque eu penso no outro. Como que eu me protejo? Lavando as minhas mãos. Nós sabemos disso, as viroses, como nós pegamos viroses, nós tocamos em algo contaminado, nós coçamos o nariz, nós coçamos os olhos. Aí vem a contaminação. Eu falando com os outros, e o outro é contaminado, dificilmente o contaminamento eu deixo muito perto, ele cuspir em mim. Mas quando eu estou falando aqui na frente, principalmente aqui, que eu estou falando alto, com força, que eu vou cantar. Se eu estiver sem máscara, eu estou contaminando todo esse ambiente. Depois as pessoas vão colocar a mão em cima e vão se contaminar. Então, quando eu uso a máscara, eu estou protegendo o outro. Aí eu abro mão dos meus conceitos. Você está tirando a minha liberdade. Mas é tão ruim cantar de máscara, horrível cantar de máscara. A gente perde o ar. Eu gosto de na pregação. Não pode empolgar na pregação. Não pode se empolgar na pregação. Desmaia sem ar. Me falta oxigênio para respirar. Então vamos com calma. A situação é essa. Eu faço isso porque eu amo o outro. E a nossa vida tem que ser toda assim. Eu vou fazer, eu posso tanto fazer isso, mas se eu fizer isso aqui, eu vou estar sendo mal testemunho para o meu irmão. Então eu vou deixar. E Paulo, em alguns momentos, ele fala sobre isso, sobre comer, ele fala muito sobre isso até. Sobre comer, tudo posso. Claro que você pode comer aqui na mesa. Mas se eu for escandalizar o outro, o que eu faço? Eu deixo. Mas eu gosto tanto disso aqui, mas o outro vai se sentir mal se eu fizer isso. Então eu faço o quê? Eu deixo de fazer por causa do outro. Ou então eu como. E assim, quando já fiz visita para alguns lugares, tem pessoas que colocam na mesa, a gente não gosta. Faz o quê? Eu não gosto, eu vou comer, as pessoas preparam com tanto amor.
amor da minha irmã, uma vez, ela manda tomar café de jeito nenhum. Eu nunca tomo café, não gosto, não suporto, nem cheiro de café. Dá dor de cabeça, ela não gosta. Uma vez ela estava em um prédio distante, ali ela foi fazer visita para o pessoal da igreja, uma família muito simples. E que a senhora ofereceu o quê? Café. Ela ficou constrangida demais. Não tinha jeito. Ela tomou café. E ficou como? Passou mal? Claro que não. Claro que não. Alegrou o coração daquela uma que tinha preparado com tanto amor. É assim que nós vivemos, meus irmãos. Nós chamados para viver, nós chamados de serviço. De serviço. Deus tem nos dado um novo coração para cantar agora. Novo coração. Recebemos de Jesus, de Deus, um novo coração. Coração que é inspirado no coração de Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos aquele que completamente se esvaziou das suas vontades, dos seus desejos, porque ele tinha. Diminuiu, até que a forma minha e sua. Abriu mão. Ele abriu mão por causa do quê? Por causa dele mesmo? Não, por causa de mim e por causa de você. E aquele texto de Isaías, quando o profeta profetiza sobre o Cristo Jesus, fala que ele olhou o fruto do seu penoso trabalho, fez o quê? Se alegrou. O fruto daquilo penoso, foi difícil. Não foi fácil. Porque ele não era Deus ali, ele era homem. É fácil para mim abrir mão das minhas vontades? De jeito nenhum, muito difícil. Por isso, como o apóstolo Paulo está fazer todos os dias, esmurrar a minha vontade e tirar de mim a minha vontade. Porque a minha vontade é pensar só em mim. Só em mim. Estou revendo em casa com as meninas esses dias, elas gostam demais. Senhor dos Anéis. Maratona, 9 horas de filme. A gente começa, assiste meia hora, assiste um pouquinho. E esse filme fala muito disso. De como as pessoas querem para si algo que lhe dê poder. Algo que lhe dê sustente, que aumente o seu valor. Meu precioso. É meu. O autor desse livro tinha esse objetivo de mostrar como que as pessoas são fracas quando coloca para elas a oportunidade de poder. Abre mão dos princípios, abre mão daquilo que foi o tempo todo alicerçado na vida para ter poder, ter vantagem. E acha bonito quando é vantagem sobre os outros. Isso parece que é próprio da maldade que é Bruno. Tem chamado para ser cristão. É justamente o contrário disso. Me alegrar quando o outro fica alegre. E contentar quando eu vejo o outro bem. Essa é a chamada de Cristo da nossa vida, da minha vida, dessa manhã. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã que o Senhor criou, Deus. Obrigado, Pai, porque nós temos mais uma vez a oportunidade, Deus, de juntos estudarmos a Tua palavra, Deus. A palavra do Senhor é viva, é eficaz, penetra na nossa vida, Deus. Muda, Deus, todas as circunstâncias do nosso coração, que o Espírito Santo trabalha em nós. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos, Deus, de conhecer o Senhor, Deus. Mais que isso, temos conhecido do Senhor, temos olhos do Senhor, Deus, pelas nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua presença nesse lugar, Deus. Obrigado, Deus, porque a presença do Senhor, Deus, está em todos os lugares, Deus. E onde nós estamos, onde nós estivermos, o Senhor vai estar conosco. Nós não tem como nós fugir da presença do Senhor, Deus. Nós não queremos isso. Nós queremos viver diante da presença do Senhor, Deus. Conscientes, Deus, que o Senhor nos ama, que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. Queremos estar debaixo, Deus, do propósito do Senhor para nós. É conosco nessa manhã. Recebe os nossos louvores, Deus. Enche o nosso coração da Tua alegria, da Tua paz, Deus. Eu desejo nessa manhã, em nome de Jesus. Você está aqui, receber o coração novo de Deus. Regenerado e transformado. Coração igualzinho de Jesus.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Inclui coração como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, meu irmão, esse ouças para mim, meu irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, preciosas para mim. Irmão, eu preciso de ti, irmão, preciosas para mim. Mais. Louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais buscar o teu bem, a graça conhecer, quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais buscar o teu bem, tua graça conhecer, quero louvar-te. Mas só que o céu então para mim, mas espera que não vou refletir teu bem.
As mãos adorar e dizer ao Senhor, Senhor dos Senhores, é Santo, Santo.
apresentamos a esse Deus Santo, Santo, Santíssimo, o nosso louvor, a nossa adoração, o reconhecimento de que só Ele nos ouve, o reconhecimento de que só Ele deve ser o guia da nossa vida. Só Ele pode nos trazer a alegria de viver e a proteção em todos os momentos. Então nós vamos orar agora silenciosamente, intercedendo junto a Deus pelas pessoas da nossa cidade que foram diagnosticadas com o Covid-19. Muitos nós nem conhecemos, mas Deus conhece o íntimo deles. Deus sabe como colocar no coração deles o conforto, o consolo, a esperança, a fé. Então vamos orar por eles, por seus familiares. Vamos orar por aqueles que estão trabalhando nos hospitais, em todas as áreas, trabalhando para a segurança da nossa cidade. Vamos orar pelos enlutados. São tantos enlutados nesse nosso país, no mundo todo. Vamos fazer o nosso papel da igreja, de interceder por eles. Então, silenciosamente, vamos interceder pela saúde do nosso povo, pela saúde também, a saúde econômica, para que os empresários, para que os funcionários tenham sabedoria e mantenham os seus trabalhos, a economia do nosso país. Oremos silenciosamente. Depois de alguns instantes, eu convido o presbítero Alex, interceda junto a Deus desta forma. Oremos silenciosamente. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números. Livro Números, livro de Moisés, que narra uma grande parte da viagem, da jornada
até a terra prometida. Livro de Números, capítulo 11. Eu lerei os 9 primeiros versículos, mas deixem suas Bíblias abertas, porque nós veremos o capítulo todo, os seus 35 versículos, através da mensagem. Livro dos Números, capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a comer a carne? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, os pepinos, os melões, os alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e sua aparência semelhante à do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Nós vamos manter, então, as nossas Bíblias abertas para conhecer um pouco mais desse texto. Uma frase que eu ouvi num filme, lá no seminário ainda, dizia assim: o serviço de Deus, feito da forma de Deus, tem o sustento de Deus. E aqui nós vemos nesse texto esta verdade acontecer. E nós vemos também na vida de pessoas que se dedicam ao trabalho do Senhor isso acontecer. Eu destaco que esta frase foi falada por um missionário moderno lá em 1800, século XIX, mas um dos missionários modernos para a China, Hudson Taylor, que nasceu em 1832 e faleceu em 1905. Vou dar um pequeno relato da história dele. Ele foi para a China em setembro de 1853, aos 21 anos de idade. Foi o primeiro a usar roupas chinesas, a se caracterizar como chinês para ser parecido com eles. Loiro teve que tingir os cabelos de preto e fazer trança. Acabou por raspar a cabeça e deixar uma trança preta. Em janeiro de 1858, casa-se com Maria Diego. Tem 4 filhos. 1867, morre sua filha Grace. 1868, a missão é incendiada. 1870, em fevereiro, morre Sunny, seu filho de 5 anos. Julho de 1870, nasce e morre seu 5º filho com 2 semanas. Poucos dias depois, morre Maria, aos 35 anos. 1871, casa-se com Jane. Seus filhos foram para a Inglaterra e a enfermeira, que era tutora, os dispersou. Teve 2 filhos com Jane. Adotou uma filha. 1895, tinha 640 missionários sob sua orientação. 1900, por ordem imperial, 91 desses missionários foram mortos. 1904, morre sua esposa. 1905, morre Hudson Taylor. 1934, tinham 1.368 missionários na China. 1990, 45 milhões de cristãos. 2020, 97 milhões de cristãos
num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Hudson Taylor, ele foi para a China em 1853, 5 anos antes de Simonton vir para o Brasil. A IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em 2016, relatou que somos em 649.510 pessoas. E aqui existe liberdade religiosa. Num país onde não existe liberdade religiosa, 97 milhões são cristãos. Num país que existe liberdade religiosa, 650 mil só seguem a palavra como ela é. Eu não fiz a soma de todos que se dizem cristãos. Eu puxei para a nossa denominação. Eu puxei para nosso ambiente religioso. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Temos a impressão que o Evangelho cresce muito mais onde há perseguição do que onde não há perseguição. Isso deve nos preocupar. Isso deve trazer para nós reflexão sobre como estamos vivendo a liberdade que é um presente que Deus dá para nós. Poderíamos aproveitar muito mais. O livro de Números abrange 39 anos de caminhada. No capítulo 11, o povo tinha provas já do amor de Deus, porque já estavam caminhando no deserto por 2 anos. Quando entramos no capítulo 10 e avançamos para o 11, já faziam 2 anos que o povo andava pelo deserto e tinham as promessas do Senhor e tiveram bênçãos e milagres aconteceram ali, mas o povo vivia reclamando. E eu separei aqui em 3 personagens: o povo, Moisés e Deus. Ilustrando o povo, todos nós, Moisés, nós como líderes onde estamos, não apenas a liderança da igreja, conselho, junta diaconal, educação cristã, louvor, SAF, mocidade, não líderes ali, apenas os eleitos para isso, mas todos nós somos líderes onde nós estamos, no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que Deus nos coloque, ali nós somos os representantes da nossa denominação, os representantes de Deus, porque creio que a nossa denominação segue a palavra de Deus como ela é, a forma que é, e também como Deus age, como Deus, como o personagem principal e aquele que nos ensina. Então eu quero, junto com os irmãos, olhar para o texto e analisar a vida do povo. Versículo 1. Queixava-se da sua sorte. Deus tirou da escravidão do Egito. Ao saírem, pouco antes de saírem dali, Deus mandou 10 pragas. Nenhuma delas pegou no povo. Nenhuma delas. O povo sai e ao sair, os egípcios dão ouro para o povo. O povo caminha, chega na frente do Mar Vermelho, se queixa. Não existiam sepulturas no Egito, então Deus nos trouxe aqui para que sejamos mortos, porque ali está o exército de Faraó, ali o Mar Vermelho, o que vai ser agora? Aí Deus mandou colunas de fogo separando o exército do povo de Israel. Deus mandou um vento e o Mar Vermelho se abriu, eles passaram a pés enxutos. Quando chegaram do outro lado do Mar Vermelho, o que aconteceu? O mar fechou com os egípcios ali dentro. 2 anos depois, o povo já tinha esquecido disso. Esquecido do tamanho da mão de Deus, e diz o texto aqui, queixou-se. O povo se queixou de Deus. Por que estamos aqui? Versículos 4 e 5. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios,
pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Novamente reclama a comida que eles tinham lá. Eles são curtos. Nós, como povo, somos curtos de memória para as bênçãos, mas grandes em memória do mal que estava ali. Eles sofriam, eles eram escravos, eles apanhavam, mas não lembravam disso, lembravam das cebolas, dos alhos. Cebola e alho, cebola tudo bem, mas alho não gosto. Mas eles estavam se lembrando disso, mas não lembraram que Deus tirou de uma coisa terrível. É como se dissessem: é melhor comer cebola sendo escravo do que comer esta bênção que Deus nos dá todo dia pela manhã e sermos livres. Eles estavam, de uma certa forma, diz o texto ali no versículo 4, que o povo chorava. O povo chorava de saudades do Egito. Chorava, mas estava ali Deus. Versículos 31 e 32. 31 e 32. Então soprou um vento do Senhor, e lhe trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e noite, e o outro dia, e recolheram as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. 90 centímetros de altura, as codornas voavam. Estavam no caminho de um dia, caminhe um dia, e o outro dia, quanto Deus foi dando as codornas. Um outro detalhe que eu fiz as contas aqui: cada pessoa colheu 1 tonelada, 890 quilos de codorna. Não era um povo pequeno. O povo, diz o texto, que saiu 2 anos antes lá do Egito, eram 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. E os homens eram contados acima dos 20 anos e casados. Se eram casados, já deu 1.200.000 pessoas. Com filhos, passamos as contas, 4 filhos, quer dizer, 5 filhos por casal. Eram milhões. O povo reclamava. Versículo 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fossem mastigados, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Deus atendeu, mas o povo aprendeu a não mexer com Deus, a não desafiar Deus, a não desprezar as bênçãos que Deus deu, não desprezar a comida, a providência divina, e exigir mais do que era necessário. Quando terminam os 40 anos de caminhada, lá no livro de Deuteronômio, me impressiona o texto de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio 8, versículo 4. Deuteronômio 8, versículo 4. Nunca envelheceu as suas vestes sobre ti, e nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Não tinham botas, eram sandálias. E o deserto cheio de pedras. Os pés não incharam, as roupas não se gastaram. Não, diz o texto, não que envelheceram. Nunca isso aconteceu. E eles só olhavam para as bênçãos espetaculares. O texto aqui também nos mostra, no versículo 31,
do capítulo 11 de Números, que eles já tinham feito um pedido de carne em Êxodo 16 e já tinham comido. Então eles acharam, não, vamos pedir de novo, insistir de novo, vamos reclamar, vamos nos queixar e vamos lá então, olha Deus, nós queremos. Desta forma, Deus mostrou para eles que tudo bem, vocês querem, nem tudo o que nós queremos faz bem para nós. E será bom para nós. Por isso que uma das respostas de oração que Deus nos dá é não. Sim, pelo ato de misericórdia Ele nos atende o pedido. Não. Um ato de amor, porque nós não sabemos orar como convém, e Ele nos convence de que aquilo não é bom, e espere. Deus ainda mantém acesa a chama dentro de nós em orar por aquilo, porque ainda algumas coisas precisam acontecer. Mas como povo nós somos assim. O povo não se arrependeu das reclamações. Sempre nós quisemos colocar o cabresto em Deus. Faz isso. Faz isso. Eu quero isso. O serviço de Deus feito da forma de Deus só terá o serviço de Deus só terá sustento de Deus se for feito da forma de Deus, como Ele predeterminou nas Escrituras, que nós consideramos a própria voz de Deus. Tantos absurdos nós temos visto nas redes sociais de pessoas fazendo com Deus. Parece piada, mas aquele pastor que trabalhava muito nas penitenciárias no Rio de Janeiro, que foi perseguido por estupro, aquela coisa toda, ele recebeu de Deus uma palavra nova para abençoar as pessoas. Tem! Então, se ele está conversando com alguém e ele fala tem, ou grita tem, a pessoa recebe o Espírito Santo. Não se brinca com Deus. Não se brinca com aquele que é sagrado. E além de ser sagrado, e por ser sagrado, e por ser santo, se fez homem por nós, para nos dar esse amor. Nós, como povo de Deus, temos que aprender a nos arrepender de muitos pedidos que nós fazemos. E reconhecer que as nossas roupas e pés não incham nas jornadas terríveis que nós temos na vida. Não olhar para o passado que tínhamos e que eram objetos de alegria momentânea. Porque os peixes, as cebolas, os melões, os pepinos, os alhos iam embora no dia seguinte. Temos que manter na memória que éramos escravos e Ele nos libertou. E Ele nos deu a alegria de viver. Vamos examinar Moisés. O que o texto fala a respeito de Moisés? Versículo 2 de Números 11. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Ora para proteger o povo durante a sua rebeldia. Ora para que Deus abençoe durante a rebeldia. Que Deus tire a correção que está colocando no povo. Ao invés dele falar que o povo estava errado e tinha que se arrepender, não, ele pede para que Deus se arrependa do castigo que deu, o fogo no arraial. Nós, muitas vezes, por uma coisa chamada amor ao próximo, nós vamos naquela filosofia de caderninho de adolescente. Não sei se hoje em dia fazem isso. Acho que nem caderno tem mais, é só no WhatsApp. Antigamente, século passado, milênio passado, né, existia um caderno que as meninas faziam várias perguntas e todo mundo respondia, né? E depois, no final... a Érica tinha outro hoje. Você também tem? Você não é do século passado. Né? Mas, e
Sempre no finalzinho tinha assim: melhor amiga é aquela que não faz chorar. Mas não é isso que diz Provérbios 27. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Não. Se o povo estava errado, Moisés tinha que falar: se arrependam. Mas não, Senhor, faça vistas grossas em cima do povo. E Deus atendeu Moisés. Em partes. Porque esse povo pagou lá na frente, quando eles queriam comer carne. Versículos 10 a 15. 10 a 15. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. A ira de Deus pareceu que era um mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois choram diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. A entonação de voz é como eu imagino que Moisés terminou essa oração. Mata-me. Eu não quero mais continuar. Eu não tenho mais alegria em cuidar do povo que o Senhor pediu que eu cuidasse. Eu não tenho mais satisfação. Nós líderes muitas vezes queremos pendurar chuteiros. Queremos deixar para trás. Não quero mais. Eu já perdi saúde, já perdi paciência, já perdi tanta coisa. Esse povo é ruim mesmo, então deixa para lá. Isso é um diferencial que Deus coloca entre aqueles que são realmente chamados e aqueles que não são chamados. Ambos sofrem a mesma tentação de pensar assim: não quero mais. Povo civil. Ambos têm esse mesmo pensamento. Porém, aqueles que são chamados por Deus, mesmo quando têm esse pensamento, recebem a resposta de Deus. Versículo 17. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Eu não vou dar outro Espírito Santo. Eu não vou pegar o Espírito Santo de mim. Eu não vou pegar de mim. Deus estaria dizendo: não vou tirar mais de mim para dar para esses 70. Vou tirar de você, porque eu coloquei sobre você. O que nós aprendemos nessa lição é que mesmo Moisés cansado, mesmo Moisés irritado, mesmo Moisés sendo fraco e intercedendo pelo povo e não pregando arrependimento, nós aprendemos que ele tem o suficiente. Quando Deus lhe deu esse espírito para ser o líder, Deus lhe deu de uma maneira suficiente para mais 70 pessoas. Quando Deus fala isso, não apenas aliviou Moisés do trabalho momentaneamente, porque vemos que depois 68 retornam, só 2 permanecem. Nós vemos que Deus, de uma certa forma, está dizendo para Moisés, assim: você tem o suficiente, porque fui eu que te chamei. Então eu vou tirar de você uma parte para outros 70. Você tem para 71.
Depois acontece algo que nós ficamos a pensar no versículo 29. Aliás, 28 e 29. Versículos 28 e 29. Então correu o moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-me. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes de mim? Na minha tradução está Oxalá, ou tomara que, deve estar nas versões mais novas. Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Moisés reconheceu que realmente aquilo que Deus fez com ele, tirando dele e deixando sobre outros dois, era obra do Senhor. Ele consegue repreender aquele amigo escolhido dele, que teve ciúmes por ele. Estão pegando o seu lugar. Vendo? Está dando aula melhor do que você. Está vendo? Ele está ali, ó, sabe? Ele vai pegar seu lugar. Ele vai para o púlpito no seu lugar, pastor. Ele vai dominar no seu lugar. Nós sempre teremos, por mais leais que sejam os escolhidos como nossos amigos, por mais crentes que eles sejam, sempre acabarão fazendo como os amigos de Jó. Os amigos de Jó falavam coisas maravilhosas de Deus para Jó, mas jogavam verde para colher maduro. Ah, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é majestoso. Você deve ter pecado. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é majestoso, é glorioso, é santo. Você tem um pecado oculto. Aí quando chega lá no final, nós conhecemos que Deus disse que Jó fizesse oração e não os amigos, porque não falaram o que era correto a respeito do Senhor. Embora tivessem dito, Deus é bom, maravilhoso, Deus é justo, Deus é santo, etc, etc. Mas o finalzinho eles jogavam contra Jó. E aqui Josué teve essa queda. Nós aprendemos uma lição com Josué e outra com Moisés nesse texto. A lição que aprendemos com Josué é que por mais fiéis que sejamos, nós corremos a tentação. Nós corremos a tentação de não olhar que Deus faz líderes, que Deus produz líderes também. Nós corremos a tentação de fazer uma fofoca com o líder que perdeu o seu trono. A outra lição que aprendemos com Moisés é o nosso arrependimento imediato. Não, foi Deus quem fez isso. Eu queria que todo mundo falasse, que todos fossem líderes. Eu queria isso. Deixa com eles. Nós vemos nesses dois líderes o que deve ser a nossa figura. Deve ser pelo seguinte, não devemos acompanhar, mas deve ser porque nós somos falhos. Nós ficamos com ciúmes no nosso lugar. Tenho ciúmes disso aqui. Mas não podemos ser assim. Nós temos que ser como Moisés. Senhor, eu preciso. Uma outra lição que aprendemos com Moisés é que quando Moisés teve que reclamar, teve que se queixar, ele foi direto a Deus. Enquanto o povo não orou, o povo foi procurar Moisés. Lembra-se lá do versículo de número 2? Então o povo clamou a Moisés. Por que eles não oraram? Por que tiveram que reclamar com a liderança? Olha o que você me fez. Aí que realmente Moisés explodiu ali entre os versículos 10 a 15. Eu não dei a luz a esse povo. Eu não sou pai deles. Mas aprendemos depois que Moisés, como um bom líder, ele reconhece. Ele busca só a Deus. E quando Deus começa a levantar outros, ele reconhece que bom. Eu queria tanto que todos fossem assim. Agora vamos examinar Deus.
Lição negativa de Moisés: defendeu o povo várias vezes, mesmo esse povo estando errado. Amou mais ao povo do que a Deus e a sua santidade. Deus quer que os líderes amem o seu povo como Deus ama esse povo, corrigindo, exortando e não encobrindo seus pecados. Ponto positivo de Moisés: se sentiu incapaz, percebeu a sua fragilidade, não se importou com dividir os seus encargos e dons. Agora vamos ver. Versículo 1. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor. Deus ouve as queixas. Sim. Deus escuta todas as orações. Sim. Mesmo sendo pessoas erradas, pessoas que estavam reclamando, Deus ouve, sim. Sim. Porém, nós temos que ter cuidado como falamos com Deus os nossos problemas. Nós temos que tomar cuidado como é que vamos contar para Deus as nossas queixas, para não desrespeitar a santidade do Senhor. As nossas queixas podem ser e devem ser apresentadas diretamente a Deus, porém, respeitando e tendo reverência a Ele. Mas o povo não teve reverência. E mesmo assim Deus se indignou. E acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial, ou seja, do acampamento. O arraial era o nome do acampamento, nada a ver com festa junina. Esse era o acampamento todo ali. Versículo 2. Mesmo Moisés tendo feito uma oração pedindo que Deus defendesse o pecador durante o seu pecado, Deus atendeu. Por quê? Porque Deus é bonachão? Porque Deus é fácil de passar a lábia? Não. Porque Ele jurou que seria o guia de Moisés. Ele jurou que colocaria nos lábios de Moisés as palavras. Porque Deus honrou o chamado que fez a Moisés. Não para que Moisés fosse dignificado ou endeusado pelo povo, mas porque Deus fez a promessa de que estaria com Moisés. Versículos 10 a 15, que nós já lemos, Deus ouve as reclamações de Moisés com paciência. Quando Moisés fala assim: eu não dei a luz a esse povo, o Senhor quer que eu leve esse povo no colo como se eu fosse uma ama de leite. Deus com paciência ouviu. E o Senhor Jesus também fez isso quando Lázaro morreu e suas irmãs reclamaram. Ele teve paciência. Deus tem paciência conosco, mas não devemos abusar, porque Ele é justo. Versículo 16. Deus designou auxiliares. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo. A palavra superintendente é a mesma usada no Novo Testamento como presbíteros. O presbítero é o superintendente, o episcopos é aquele que superintende, vê, vigia, fiscal do povo. E os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Ele ainda falou: escolhe lá, vai lá. Você sabe quem é ruim, você sabe quem é bom, vai lá. Por que Deus fez isso? Não para dignificar Moisés, mas para manter o seu pacto com Moisés. E Deus escolheu Moisés como líder. Então Deus mantém, Ele é fiel ao pacto, mesmo Moisés tendo escorregado. Deus continua fiel ao pacto que fez conosco, mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando perdemos a paciência, mesmo quando queixamos de forma errada, mesmo quando faltamos com a reverência, Deus permanece fiel a nós e ao chamado dele. Versículos 21 e 22. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne, e comerão
um mês inteiro. Senhor, 600 mil homens em pé. Nós usamos a referência do Êxodo, quando falam que 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. O que ele está fazendo aqui é a mesma referência, não que diminuiu um pouco, mas Deus manteve a questão. Falou, tudo bem, eu vou dar comida para eles sim. Aí, que valeu a pena fazer aquelas contas para saber quanto de carne, quanto de codornas cada um pegou. 1,890 quilos. Cada pessoa. Quero ver se come tudo isso. 1,900 quilos. Versículo 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se te cumprirá ou não a minha palavra. Mesmo Deus tendo chamado Moisés, mesmo Deus sendo fiel ao chamado que fez a Moisés, Deus chama a atenção de Moisés. Você acha que a minha mão encurtou? Você acha que eu não tenho condição de dar 2 toneladas de carne para esse povo durante um mês? Você não acha disso? Deus é firme com ele. Versículo 25, Deus dá o Espírito Santo para os 70. Versículo 26, Deus mantém 2 além de Moisés. Deus considerou que 3 seriam suficientes para toda aquela multidão, porque Deus estaria cuidando dos 3. Por isso que no versículo 26 ele mantém. Versículos 27 e 28. Ao mesmo tempo que Deus permitiu Josué ter ciúmes, Deus deu maturidade a Moisés. Versículo 29. Porém Moisés colocou maturidade em Moisés. Deus colocou maturidade em Moisés e colocou nele a humildade. Realmente. Eu queria que todo o povo fizesse assim. Lições sobre Deus. Reconhece a fragilidade de Moisés. Faz com que os outros percebam que devem ajudar. 70 não estavam lá. Estão nem aí. Ele diz, é necessário vocês. Os pecadores arrependidos ele perdoa. Os pecadores ímpios ele corrige. Lições dos homens. O homem não vê e não aceita ou não admite a vida que Deus lhe dá. O homem não vê, não aceita e não admite a vida que Deus dá. Como é esse pecado nosso? O homem tem memória curta, logo se esquece das bênçãos grandiosas. O homem só deseja bênçãos espetaculares que encham os seus olhos e suas barrigas, mas logo as esquece e passa a considerá-las comuns. Maná. Todo dia, alimento, nutrientes, era o suficiente para que eles se mantivessem com saúde. Não, mas os homens querem bênçãos espetaculares e depois se acostumam com o espetacular. Querem mais espetacular ainda. Nós líderes, como líderes, devemos não defender o pecador em seu pecado, mas sim mostrar o caminho do arrependimento. Como líderes, nós devemos reconhecer as nossas deficiências e confessá-las diretamente a Deus, e não aos outros. Como líderes, devemos nos alegrar em Deus e nos dar auxiliares. Como líderes, devemos observar Deus agindo, corrigindo, e devemos ter um memorial disso, também não esquecer. Como Deus, nós não somos deuses, mas reconhecer que Deus não se enganou com o povo e nem enganou o povo apagando o fogo. Deus mandou a praga. Deus se alegrou com as demonstrações de arrependimento de Moisés. Deus está sempre pronto para nos auxiliar. Deus está sempre pronto para destruir o mal. Se nós não tivermos isso na mente,
Se nós não tivermos isto dentro do nosso coração, nós sempre faremos o serviço de Deus da forma de Deus. E sempre teremos o sustento de Deus. O serviço de Deus feito da nossa forma é um sopro no ar, né? Esmurrando o ar. Mas quando ele é feito da forma que Deus quer, então Deus sempre vai dar o seu sustento e as bênçãos que precisamos. Vamos, queridos, orar neste momento, intercedendo tanto por nós, quanto pelos líderes, por aquelas pessoas que estão se despontando como líderes. Interceder junto a Deus, pedir as bênçãos, para que esses que estão começando na liderança sejam sempre amadurecidos por Deus, sejam sempre abençoados por Deus, porque todos nós vamos embora algum dia. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É custoso. Então vamos interceder por nós, pelos trabalhos que nós já fizemos, pudemos fazer, agradecer a Deus, depois interceder por aqueles que estão se despontando, para que cresçam. E por que não? Sejam melhores do que nós, em todos os lugares, quer na igreja, quer dentro da casa, quer no trabalho, onde quer que seja. Vamos pedir para que Deus nos abençoe. E por que não? Assumir um pacto de pais espirituais desses novos líderes que estão surgindo. Conselheiros, mentores desses jovens que estão se despertando. E como é jovem, ainda tem algumas dúvidas, ainda tem algumas coisas mais pesadas para aprender, coisas que nós já aprendemos e temos cicatrizes por aprender. Mas ficarmos felizes, porque estão querendo não tomar o nosso lugar, mas estão querendo continuar o nosso trabalho. Oremos silenciosamente, a princípio, por esse motivo. Senhor Deus, nós agradecemos, porque um dia o Senhor nos chamou para trabalhar na Tua igreja. Primeira igreja dentro do nosso lar, e depois na comunhão dos demais irmãos. Agradecemos por todas as feridas que tivemos nesse trabalho. Agradecemos por todas as cicatrizes que o Senhor produziu, fechando as tais feridas. Agradecemos, ó Deus, pela maturidade que o Senhor nos dá conforme o tempo passa. Agradecemos, ó Deus, por enxergarmos as Tuas mãos agindo em nossas vidas durante todos os dias dela. Queremos agradecer, ó Pai, também, porque o Senhor tem despertado na Tua igreja novas pessoas que precisam, ó Deus, aprender a serem líderes, porque estão começando agora. Lembrando daqueles que nos ensinaram, lembrando daqueles que nos pegaram pela mão quando nós fomos chamados ainda pequenos, aqueles que nos ensinaram a caminhar. Senhor, que tenhamos a mesma paciência deles, a mesma disposição deles, as mesmas palavras de ânimo que eles nos deram,
as mesmas palavras de correção que eles nos deram, os mesmos chacoalhões que recebemos destes homens e mulheres que o Senhor colocou nas nossas vidas para chegarmos onde estamos. Senhor, que possamos fazer isso também com aqueles que estão vindo, com aqueles que estão chegando, com aqueles que estarão em nossos lugares quando nós partirmos para diante do trono. Senhor, nos ajude a ensinar, nos ajude a falar como é. E também, Senhor, não permita que o choque de gerações venha atrapalhar, ó Deus, este ensinamento. Mas que tanto os mais novos quanto nós tenhamos, Senhor, paciência, carinho, para podermos ensinar uns aos outros. Nós oramos em nome, por amor e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E no 315, vamos nós trabalhar. Sim, é um labor. Nós suamos, nós sofremos. Um labor sem cessar, tem que continuar assim. A servir a Jesus com amor e fé e com oração até que volte o bom Senhor. Não existe aposentadoria no ensino cristão. Em pé, louvemos a Deus, o hino 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguindo o caminho dos céus, como seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, com amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos guardar, para todos os sedentos em pressa levar, só na luz do Senhor nossa glória será. Pois Jesus, salvação, o seu sangue nos dá, com amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, na coroa de glória nos dá lá nos céus, a mansão dos fiéis, eterna será, com Jesus, salvação, e encontramos paz, no amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Aquele irmão ou irmã que sentir o desejo de orar, encerrando o culto desta manhã, eu peço que ore, depois receberemos a bênção. Agradecemos, Senhor, estar na tua casa, Senhor, nos ensinamentos que tivemos, por estar em comunhão com o Senhor, com os irmãos. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja continua viva, Senhor. Obrigado porque a tua palavra é mais importante que a espada dos dois mundos, ó Pai. E nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus que está acima de tudo, Senhor, de todas as coisas, está nos guardando, nos livrando dessa Covid, Senhor. Que o Senhor nos sustente cada dia, sustente o teu povo e nos guarde, Senhor, que nós possamos te servir bem e melhor cada dia. Em nome de Jesus, espero a tua mão. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo,
permaneça no coração de cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Queremos sentar-se, irmãos. Fiquem sentados. Já tirou a foto? Não. Está tão bonito hoje, né? Cada domingo que passa, Deus vai nos dando a alegria de ter mais irmãos podendo participar do culto, né? Que isso seja um prenúncio, né, de que a quarentena vai acabar, né? Que seja o nosso voto de confiança, fé. Fé é acreditar nas coisas que nós esperamos e ter a convicção, né, de tudo o que Deus tem ainda para nos dar. Então, agora sim, agora pode levantar sem abraço, sem beijo e com máscara, né, até o culto da noite, se puderem participar.